Vamos começar falando da aula passada, fazendo um pequeno resumo, né? Na aula passada, nós estudamos com o nosso irmão Leonardo e com o nosso irmão Ricardo os começos do reinado de Salomão, falando sobre a morte de Davi, as últimas palavras de Davi, alguns dos salmos que Davi escreveu nessa época. E também falamos sobre a traição de Adonias com o seu pai. Ele queria o trono do pai. A morte de Adonias, a morte de Abiatar, o sacerdote, que era descendente da casa de Eli. Também estudamos sobre a morte de Joabe, que era um capitão ou um chefe, né, do exército de Davi, por ter ele matado 2 homens inocentes. E no final, acabamos falando sobre o reino de Salomão, no início. Então, hoje nós estamos no capítulo 3. Vamos desenvolver nossa aula e vai ser breve. Essa aula realmente, capítulo 3, é breve, mesmo que tenha várias informações que nós vamos abordar hoje. Então, diz assim, vamos ler no capítulo 3, versículo 1 e versículo 2. Diz assim: Salomão aliou-se com Faraó, rei do Egito, pois tomou por mulher a filha de Faraó. Ele trouxe à cidade de Davi, até que acabasse a construção do seu palácio, da casa do Senhor e da muralha em volta de Jerusalém. Entretanto, o povo oferecia sacrifícios nos lugares altos, porque até aqueles dias ainda não se tinha edificado o templo ao nome do Senhor. Então temos os primeiros versículos, e eu coloquei um tema aqui para a nossa aula, que é a fidelidade de Deus com a casa de Davi. A fidelidade de Deus com a casa de Davi. Porque agora estou tentando colocar um tema para cada capítulo que eu vou ensinar. Então, primeiramente, nós vamos ver que são os primeiros dias, né, do reinado de Salomão, com o reino já estabelecido. Ninguém faz guerra contra ele. Tinha um tempo de relativa paz. E as coisas estavam indo bem. No primeiro versículo, diz que Salomão ele fez uma aliança com o rei do Egito. Uma das coisas que Deus ele falou sempre para o povo é que ele não tinha que se aliar ou fazer aliança com povos vizinhos ou as outras nações. Então, nesse caso, Salomão, ele fez uma aliança aí diz que a aliança foi feita com Faraó. Nós vamos entender esse ato de Salomão como um ato estratégico, porque agora ele era rei de Israel e ele estava procurando alianças. Pode ser que ele tenha feito essa aliança por razões comerciais, por razões militares e políticas, porque ele tinha que fortalecer o seu reino. Deus tinha falado para o povo de Israel que quando eles tivessem um rei, o rei faria tudo igual quanto os outros reis das outras nações eles fazem. Então, agora Salomão, ele faz uma aliança com Faraó e se casa com a filha dele, com a filha do Faraó, que era costume das realezas. Porque a lei
na verdade, ele tinha um mandamento para não fazer aliança com esses povos. No livro de Deuteronômio, vamos lá, vamos ler Deuteronômio, capítulo 7, versículo 1 ao 3. Deuteronômio capítulo 7, versículo 1 ao 3, diz assim: Quando o Senhor teu Deus introduzir-te na terra, na qual entrarás para possuir, e tiver lançado diante de ti grandes nações, os heteus, os girgaseus, os amorreus, os cananeus, os ferezeus, os heveus, os jebuseus, 7 nações mais numerosas e mais poderosas que tu. E o Senhor, teu Deus, entregá-las diante de ti, e as tiver derrotado, tu as destruirás totalmente, não farás com ela aliança, nem terás misericórdia delas. E não te aparentarás com elas, não darás tua filha, ou seu filho, nem tomarás sua filha para teu filho. Então, o mandamento de Deus estava dado para o povo de Israel. Salomão conhecia isso. Na verdade, aqui nessa lista de nações não aparece Egito. Mas o Egito era a principal das nações, porque ela tinha castigado o povo. Ele tinha escravizado o povo naqueles 430 anos. Então, agora que Salomão ele faz uma aliança com o faraó, os interesses de Salomão pode ser que seja um interesse político ou militar para fazer essa aliança. Mas ele sabia que não podia ficar nesse caso, sua esposa. Diz assim: ele a trouxe, na segunda parte do versículo 1. Pois tomou por mulher a filha de Faraó. Ele trouxe a cidade de Davi. Pergunto, Guilherme, qual é a cidade de Davi? Guilherme, sabe não? A cidade de Davi. Cidade de Davi. Cidade de Davi. Jerusalém. Jerusalém é a cidade de Davi. E é chamada cidade de Davi porque foi ele que conquistou. Geralmente, quando uma pessoa conquistava uma nação, levava sempre o nome do conquistador. Nesse caso, Davi, ele conquistou Jerusalém, que a Escritura fala que é Sião. Ele conquistou Sião. Muito bem. Ele trouxe a cidade de Davi, porque ele não tinha uma casa construída para levar essa esposa. Diz aí, até, a palavra até significa que é um tempo prolongado, um tempo curto, né? Tempo curto, mas não é para sempre. Isso aí, e ele a trouxe a cidade de Davi até que acabasse a construção do seu palácio, da casa do Senhor e da muralha da volta de Jerusalém. Então, mais para frente, no capítulo 9, capítulo 11, nós vamos ver como Davi ele leva essa mulher para Gibeão. Gibeão, que é a cidade onde ele vai morar com ela. Também, Salomão ele recebeu um presente do rei do Egito. A terra de Canaã, na verdade, ela tinha que ser conquistada por o exército de Israel, ou por o povo de Israel. Mas o rei do Egito, ou o povo do Egito, ele conquistou uma cidade de Canaã chamada... vou ver se eu tenho aqui. Gezé. A cidade de Gezé foi conquistada por Faraó.
E Faraó deu de presente a sua filha, ou a Salomão, como presente de casamento. Vamos lá, vamos ler primeiro livro dos Reis, capítulo 9. Primeiro dos Reis, capítulo 9, versículo 15 e versículo 16. Diz assim: a razão por que Salomão impôs o trabalho forçado é esta: construir a casa do Senhor, o seu próprio palácio, a fortaleza de Milo e a muralha de Jerusalém, bem como Azor, Megido e Gesé, porque Faraó, rei do Egito, havia atacado e conquistado Gesé, queimado a cidade e matando os cananeus que moravam nela, entregando-a como a dote a sua filha, mulher de Salomão. Está vendo? Então, essa cidade foi conquistada por Faraó, mas depois ela passou a ser uma cidade do povo de Israel, porque a filha de Faraó recebeu como presente de casamento. Depois passou a ser uma cidade do domínio do rei Salomão. Isso aconteceu só após 20 anos do casamento de Faraó, da filha de Faraó com Salomão. Ali mesmo no versículo 9, no capítulo 9 de Reis, no versículo 10, diz assim: ao fim de 20 anos, Salomão havia terminado as duas casas, a casa do Senhor e o palácio real. Então temos no primeiro dois versículos, Salomão casa com a filha de Faraó, fica uma aliança entre a nação do Egito e a nação de Israel. Ele recebe uma cidade como presente de casamento. Ele deixa a mulher dele em Jerusalém. Só após 20 anos, ele leva para aquela cidade. E também a aliança que ele fez com o Egito, falamos que provavelmente foi por razões políticas e militares. No versículo 3, versículo 3 diz assim: Salomão amava ao Senhor, andando nos preceitos de Davi, seu pai, porém oferecia sacrifício e queimava incenso nos lugares altos. A última parte do versículo 3 e a última parte do versículo 2 diz a mesma coisa. Mas o importante que nós vemos nesse versículo 3, que diz a Escritura, fala que Salomão amava o Senhor, andando nos preceitos de Davi, seu pai. Mas nós acabamos de ler que ele fez uma aliança que Deus tinha falado para eles não fazer, e ele fez. Então, como é que Salomão então amava a Deus? Como é que Salomão amava os preceitos do Senhor? Que ele andava na obediência, e ele tinha feito aquela aliança. Foi aprovado por Deus aquela aliança? Como será que Deus estava vendo aquilo que Salomão tinha feito? Uma pergunta.
É, exatamente. Muito bem. Muito bom comentário. Comentário. Na verdade, tem um ditado que diz assim: o que começa mal, acaba mal. Eu concordo com esse comentário que diz que pode ser o começo da derrota de Salomão. Só que eu fico aqui pensando, porque diz, Salomão amava o Senhor. Isso, se nós aplicarmos para a nossa vida hoje, nós amamos ao Senhor. Quem de nós não ama a Deus? Nós amamos Deus. Nós podemos falar que nós amamos Deus, mas também fazemos coisa errada. Certo? Pode falar, irmão. Isso, muito bem. Então, para continuar com a ideia que nós amamos a Deus, mas nós fazemos coisa errada também, olha, nós temos uma grande oportunidade que Cristo deu, que Cristo trouxe para nós, que é o perdão. Se nós temos falha, nós agora temos um advogado perante o Senhor, que é o próprio Filho dele, para ele perdoar as nossas transgressões, as nossas falhas. No caso de Salomão, ele, ao longo do tudo, desses capítulos, até o final do livro dos reis, ao final do reinado de Salomão, nós vamos ver como se fala da morte de Salomão, mas não se fala do arrependimento dele. Não tem uma escritura onde fala que Salomão fez o errado, mas um dia ele acordou e se arrependeu. É diferente do Davi, que Davi, ele reconheceu o seu erro. Sempre ele reconheceu. Agora, a escritura está falando que Salomão amava Deus, sim. Ele sabia que estava no reino de Davi, seu pai, que ele tinha o povo completo para governar. E também, Salomão, ele sabia que ele era o ungido de Deus. Só que quando nós conhecemos a palavra do Senhor, e nós, mesmo assim, não obedecemos, nós temos uma briga com Deus. Porque eu estou tirando da minha frente aquelas coisas que Deus está dando para mim. Né? Porque para mim são como um tropeço. A palavra de Deus, para mim, é como um tropeço quando Deus fala uma coisa para mim e eu não quero obedecer. Então, no caso de Salomão, ele, ainda nesse momento, ele estava começando o seu reinado. E o que a Escritura fala é que ele fez uma aliança com o rei.
Provavelmente, ele nem estava pensando em pegar uma mulher daquele país. Provavelmente ele não estava pensando nisso, porque ele fez uma aliança. Ele primeiro fez a aliança. E como consequência, ele tomou a filha do rei. Provavelmente também Salomão não conhecia a filha do rei do Egito. Então ele agora tem a primeira esposa. E estava conversando com uma pessoa sobre esse assunto aí. E nós observamos que naquela lista de mulheres que desviaram o coração de Salomão, não aparece a mulher do Egito. Aquelas mulheres que ele edificou um altar para cada uma delas, para seus deuses, não aparece um altar para um deus egípcio. Não aparece. Então, provavelmente também, no plano de Deus, porque o plano de Deus é perfeito. É perfeito. E eu fico pensando que pode ser uma alegoria da misericórdia de Deus com o povo gentil, no final. Mas é uma análise. Não é o que a Bíblia está falando, mas é uma análise que eu faço, porque essa mulher, a primeira mulher de Salomão, não aparece como aquelas que desviaram o coração, senão que fala daquelas mesmas que aparecem na lista de nações que Deus proviu, literalmente. Essas são as mulheres porque ele fez um altar para a mulher das Moabitas, que outras? Não sei, outras aí, cananeias. Ele fez um altar para cada uma delas. Então, até nesse momento, Salomão, ele oferecia sacrifício a Deus nos lugares altos. Esses lugares altos que aparecem ali, são lugares altos, literalmente eram lugares empinados, né? Sim. Sim, montes pequenos, porque tem um monte grande e tem um monte pequenos, né? Aqui é um terreno alto assim, que usavam os antigos moradores de Canaã, eles usavam para os rituais dos deuses deles. Então, quando o Israel, ele limpa esse lugar de pessoas que moravam ali, ele deixa em esses lugares altos para fazer um sacrifício a Deus, substituindo a adoração a um Deus desconhecido, a um Deus que não presta para nada, a um Deus falso, por adoração a um Deus verdadeiro. Então, Salomão amava o Senhor, talvez ele estava querendo fazer coisas bem, diz que andava nos preceitos de Davi, seu pai, e oferecia sacrifício. Versículo 4. O rei foi a Gibeão para lá oferecer sacrifício, porque era o lugar alto mais importante. Naquele altar, Salomão ofereceu 1000 holocaustos em Gibeão. O Senhor apareceu a Salomão de noite em sonhos, e Deus lhe disse: peça o que você quer que eu lhe dê. Então, temos uma hipérbole ali sobre o sacrifício. Porque Salomão, mesmo que a Escritura fala que ele oferecia, não era Salomão, era o sacerdote que oferecia o sacrifício de Salomão. Mas ele diz que levou 1000 holocaustos para oferecer 1000 holocaustos. O mais provável é que essa aqui seja uma hipérbole do sacrifício. Porque uma só pessoa não podia oferecer tanto sacrifício assim. Né? Se era para limpar os pecados da pessoa, era pelo menos a lei falava que era
pessoa que tinha era um cordeiro. Das cabras, uma cabra ou do rebanho das ovelhas. Então, Salomão, então, o importante é que ele estava oferecendo sacrifício a Deus. Se era 1.500, 110 ou 1, o importante é que ele oferecia sacrifício a Deus. E naquele lugar, Gibeão, olha, eu falei que era uma classe, uma aula muito curta, e é curta, falta pouquinho. Eu quero falar um pouquinho sobre Gibeão, porque o Gibeão é uma cidade muito importante. Segundo o livro de Josué, capítulo 9, versículo 3. Vamos para aquele livro. Josué, capítulo 9, versículo 3. Mas os moradores de Gibeão, ouvindo o que Josué tinha feito com Jericó e com Ai, usaram de astúcia. Até ali pode ser. É só para lembrar um pouquinho que essa cidade é aquela mesma cidade daqueles homens que fizeram uma aliança com Josué, enganando Josué, enganando os príncipes de Israel. Eles usaram, a Bíblia fala que usaram de astúcia. Eles foram muito inteligentes, né, para se livrar de Israel, porque eles tinham eliminado aquelas outras cidades. Ficava a 8 quilômetros de Jerusalém, 8 quilômetros, e também dali, essa tribo foi dada, essa cidade foi dada à tribo de Benjamim, segundo o livro de Josué, capítulo 18, versículo 21, foi dada à tribo de Benjamim. E depois foi cidade dada aos levitas. Então, Gibeão é uma cidade importante e a Bíblia fala muito sobre essa cidade. Também é conhecida essa cidade como campo de guerra de Israel. Nessa cidade, Joabe matou nessa cidade foi morto Asael. Nessa cidade foi morto Amassa. E nessa cidade foi morto também Joabe mesmo, foi morto Joabe por Benaías. Então, esse lugar onde se oferecia o sacrifício a Deus era uma cidade bem importante. Eu acho que ela ficava num lugar estratégico para muitas coisas, né? Teve encontros de guerra e foi ali, quando o rei Salomão foi para lá, que Deus falou para ele em sonho. Falou para Salomão pedir o que ele quiser. Só que eu tenho um conceito sobre os sonhos. Segundo a Bíblia, se nós nos perguntamos, por que nós sonhamos? Quem não tem sonho aqui? Eu acho que todos temos sonho. É um sonho. Hoje eu estava sonhando uma coisa. Quando nós aparecemos num sonho, nosso raciocínio é diferente.
do raciocínio que nós temos aqui. Não sei se vocês têm percebido isso. Mas porque nós aparecemos em lugares que nem conhecemos. Falamos com pessoas que nem conhecemos. Hoje, num sonho, eu estava falando com uma pessoa que não conheço. Estava fazendo uma coisa que eu não posso fazer. Um trabalho que não tenho conhecimento disso. Não. Salomão, ele deitou, ficou dormindo, e Deus falou para ele. Deus falou. Para ele pedir o que ele quiser. E vamos voltar no livro de Reis, capítulo 3. No livro de Reis, capítulo 3. No versículo 6. E Salomão respondeu: foste muito bondoso com o teu servo Davi, meu pai, porque ele andou contigo em fidelidade, em justiça, em retidão de coração, diante da tua face. Mantiveste para com ele esta grande bondade, e lhe deste um filho que se assentasse no seu trono, como hoje se vê. E agora, ó Senhor meu Deus, tu fizeste reinar teu servo em lugar de Davi, meu pai, mas eu não passo de uma criança, não sei como devo agir. Teu servo está no meio do teu povo, que escolheste, povo grande, tão numeroso que não se pode contar. Dá, pois, ao teu servo coração compreensivo para governar o teu povo, para que, com prudência, saiba discernir entre o bem e o mal. Pois quem seria capaz de governar este teu grande povo? Estas palavras agradaram ao Senhor, por haver Salomão pedido tal coisa. E Deus lhe disse: já que você pediu isso e não me pediu longevidade, nem riqueza, nem a morte de seus inimigos, mas pediu entendimento para discernir o que é justo, eis que farei como você pediu. Eu lhe dou um coração sábio e inteligente, de maneira que antes de você nunca houve ninguém igual a você, nem haverá depois de você. Também lhe dou o que você não me pediu, tanto riqueza como glória, de modo que entre os reis não haverá ninguém semelhante a você durante os dias da sua vida. Se você andar nos meus caminhos e guardar os meus estatutos e os meus mandamentos, como fez Davi, seu pai, eu prolongarei os seus dias. Salomão acordou, e eis que era um sonho. Voltou para Jerusalém, pôs-se diante da arca da aliança do Senhor, ofereceu holocaustos, apresentou ofertas pacíficas e deu um banquete a todos os seus oficiais. Pronto. O que estava falando. Se uma pessoa, se Deus ou o profeta, vamos supor, chega o profeta lá perante o rei e fala para o rei: o rei, pode falar o que você quer. Como ele está na sua carne, no corpo, eu acho que ele não teria aquele pensamento para falar: olha, eu quero sabedoria para governar o povo. No livro de Eclesiastes, quando Salomão fala dos sonhos, diz que os sonhos vêm das muitas ocupações, do muito trabalho. É produzido o sonho. Então, anteriormente, ele tinha oferecido esse sacrifício. Salomão, ele ficou sacrificando para Deus 1000 holocaustos, o número que for. Ele estava em adoração a Deus, mas não como nós aqui, 2 horinhas, e ainda para muitos é muito tempo. 2 horinhas aqui.
De repente o tempo acaba, quando deu lá 2 horas, eu quero ir embora. Mas não, Salomão ele estava lá sacrificando para Deus. E eu acho que não foi 2 horas. O povo de Deus adorava muito tempo. Aí ficava cansado, ele chegou lá, deitou, ficou dormindo e Deus falou com ele. Começou o sonho que Deus falava com ele. A Bíblia fala que ele depois acordou. Era um sonho. Tá, não é verdade, era um sonho. Com certeza no sonho eu vou falar uma coisa que, estando no corpo, eu não falo. Provavelmente também no sonho seja um assunto muito espiritual, onde se descobre o que na realidade nós somos, o que nós queremos. Pode falar para mim. Sim. Obrigado. Eu não lembro agora qual é a parte onde fala Salomão dos sonhos. Mas está no livro de Eclesiastes. Então, o certo é que Deus falou para Salomão. Salomão fez o pedido e Deus deu para ele o que ele pediu. Isso fez a Salomão se converter no rei mais poderoso, mais sábio, mais inteligente, mais rico que existiu. Foi. Salomão. Ele estava meio bruto. Ele estava aí a caminho de receber a sabedoria de Deus, mas não tinha sabedoria. Sabedoria foi quando ele pediu a Deus, né? Deus propôs tudo bem. Então, a partir de agora, você é Mas ele, depois, com toda a sabedoria que Deus deu para ele, errou, continuou errando. E pior, foi pior. Foi pior. Então, irmãos, nessa história que nós temos sobre o pedido de Salomão, talvez não é tanto importante o que ele pediu, mas como ele reagiu ao que ele recebeu. É isso. A pessoa, nós, todos nós, devemos ter caráter na nossa vida. A pessoa pode ser muito inteligente, muito sábia. Mas se a pessoa não tem caráter para essa sabedoria que tem, dá certo ou não. Parece, mesmo que seja o mais inteligente, é o mais bruto. Vamos ler um versículo do que o Espírito Santo de Deus diz. Tiago, capítulo 1, versículo 5. Capítulo 1, versículo 5. Se, porém, algum de vocês necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá com generosidade e sem reprovações, e ela lhe será concedida.
Peça a Deus sabedoria. Se tem falta de sabedoria, peça a Deus. E Deus dá abundantemente. Por isso é que eu não concordo com aqueles que se fala para ele fazer uma coisa e fala, é que eu não estou preparado para isso, é que eu não posso, é que só desculpa, só falar desculpa. E isso falando das coisas da igreja, porque o trabalho da igreja é espiritual. Eu não sei muito de Bíblia, não sei, mas o pouco que eu sei, dá para nós fazer um estudo pequeno, uma aula, uma mensagem, dá para fazer. Então eu faço o que posso. Mas eu sei que aqui tem pessoas mais inteligentes do que eu. Tem sabedoria que Deus lhe dá. E se alguém acha que não tem, que está precisando, o Espírito de Deus fala, se porém algum de vocês necessita sabedoria, peça a Deus. E vamos ter sabedoria. Outra coisa é que eu estou precisando de sabedoria, peço a Deus sabedoria e continuo fazendo aquela besteira que estou fazendo na minha vida. Quando eu peço sabedoria a Deus, eu tenho que parar um momento. Olha, está dando errado? Para aí. Para um momento, peça sabedoria a Deus, deita na sua cama, começa a refletir com a cabeça fria. E com certeza vai encontrar uma saída. E essa saída é a saída que Deus dá para nós. Eu tenho certeza disso. Continua. Valmir, vai falar alguma coisa? Uhum. Muito bem. E o que estava mandado para os reis era conhecer a lei de Deus. Eles tinham que estudar o livro da lei de dia, de noite. Aquele que era líder em Israel, ele tinha que conhecer muito bem todos os preceitos do Senhor. Neste caso, Salomão, ele conhecia, ele tinha seu conhecimento como homem normal. Depois que ele recebeu aquela sabedoria, foi que ele virou um rei, uma pessoa bem diferenciada, pela sabedoria que ele tinha, que Deus lhe deu. Então, nós podemos pedir sabedoria a Deus com fé, crendo que Deus vai nos dar aquela sabedoria que precisamos, e nós vamos receber.
Mas nós precisamos caráter para usar aquela sabedoria que Deus me deu. Porque se eu não tenho caráter firme para usar aquela sabedoria, vai acontecer a mesma coisa que Salomão. Vai dar errado. Eu preciso ter um equilíbrio de mente. Olha, não podemos caminhar em dois caminhos. Ou é um, ou é o outro. Mas não pode um cristão, um membro, filho de Deus, vou falar assim, um filho de Deus, não pode ser um filho de Deus e ao mesmo tempo ser um filho do diabo. Não pode. Nós temos que nos esforçar para ser filhos verdadeiros de Deus. Demonstrar que temos recebido o Espírito de Deus, porque o Espírito de Deus, ele mora dentro de nós, acima de nós, na nossa alma, ele mora, ele está ali, conosco. E nós devemos refletir sobre isso. Agora, outra coisa que eu tenho para falar é que Deus, em sonho, falou diretamente com Salomão. Que uma coisa que não fez com Davi, nem com Saul. Porque ele sempre falava por meio dos profetas. Usava os profetas para falar aos reis. Nesse caso, ele apareceu em um sonho e falou diretamente com Salomão. Mas Salomão não sabia. Porque ele acordou. Era um sonho. Era um sonho. Não sei se é isso, se é verdade ou não, mas eu vou sacrificar para Deus lá em Jerusalém. Ele voltou para Jerusalém, fez o sacrifício e Deus lhe concedeu. Como Salomão ficou sabendo que aquele sonho era Deus mesmo falando com ele? Como ele sabia? Na continuação do versículo que estamos no livro de Reis, capítulo 3, né? Hoje aqui o versículo 9. 15? Ou 16. Temos essa história para encerrar o capítulo. Então, duas prostitutas foram falar com o rei Salomão, apresentaram-se diante dele, e uma das mulheres disse: meu senhor, eu e esta mulher moramos na mesma casa, onde dei à luz um filho. No terceiro dia, depois do meu parto, também esta mulher teve um filho. Estamos juntas. Não havia nenhuma outra pessoa conosco na casa, somente nós duas estávamos ali. De noite, o filho desta mulher morreu, porque ela se deitou sobre ele. Ela levantou-se no meio da noite, e enquanto estava sua serva dormia, tirou o meu filho que estava do meu lado e o pôs na cama dela. Depois colocou o filho dela morto nos meus braços. Quando eu me levantei de madrugada para dar de mamar ao meu filho, eis que ele estava morto. Porém, quando reparei nele pela manhã, eis que não era o filho que eu tinha dado à luz. Esse é o julgamento que ele tinha na sua frente para fazer, o rei Salomão. Mas aqui tem outras coisas. Por exemplo, tinha duas prostitutas procurando justiça. Tinha prostituta em Israel? Tinha. Mas por quê? E por que não eram mortas? De onde que saíram elas? Lembra que quando Jacó, ele estava lá em Siquém, o Judá, ele foi lá, sei lá para onde, saudade para onde que foi? Que deu o livro de Gênesis?
cidade que ele foi? Não lembramos agora. Mas ele foi para uma cidade e ele encontrou uma prostituta, mas era a nora dele, né? É a nora dele, que estava lá. Não era prostituta, mas ela estava vestida de prostituta, ou seja, as prostitutas lá tinham uma forma de vestir, se identificava com a forma de vestir. Não sei se hoje em dia tem uma forma de vestir, não sei. Vou ver sim, igual, não sei. Tem? Dá para identificar? Dá. Não sei. Então, por que elas não estavam mortas? Vamos lá, vamos ler livro de Deuteronômios, rapidinho. Eu achei que era uma aula muito pequena, mas se estendeu. Deuteronômios, capítulo 23, versículo 17. O que está escrito na lei: não haja prostituta dentre as filhas de Israel, nem haja sodomita dentre os filhos de Israel. Pronto. Mandamento estava ali. Mas tinha duas prostitutas procurando justiça lá perante o rei. A probabilidade mais alta que eu tenho para isso é que essas prostitutas não eram do povo, que eram das outras nações, que eram, porque o Israel ele tinha escravos, ele tinha povo ali, tinha esse povo que eles deixaram com vida, morar com eles. Provavelmente eram deles, desse povo, que não eram israelitas. Mas como eles moravam dentro do povo, então elas procuraram agora a justiça. E essa história aí continua. Elas estão lá perante o rei. E um filho de uma delas morreu. E a outra tirou, colocou o morto do lado da outra mulher. E aquela pegou o filho vivo. Na leitura que continua, então, como aquela briga estava ali, uma diz que o filho vivo é de uma, a outra também reclama que é dela. Vamos fazer o seguinte: o rei mandou trazer uma espada para cortar em dois ao filho, ao menino. Vamos cortar pela metade, vamos dar metade para uma e metade para outra. Então, a verdadeira mãe do menino, no versículo 23. Então o rei Salomão disse: esta diz, o que está vivo é o meu filho, e o seu filho é o que está morto. E a outra responde: não, o que está morto é seu filho, e o meu filho é o que está vivo. E o rei continuou: traga-me uma espada. E trouxeram uma espada diante do rei. Então o rei disse: cortem o menino que está vivo em duas partes, e deem metade a uma e metade a outra. Então se aguçou o amor materno da mulher, cujo filho estava vivo, e ela disse ao rei: ah, meu senhor, deem a ela o menino vivo, não o matem do jeito nenhum. Porém, a outra dizia: ele não será nem meu nem seu, podem cortá-lo ao menino. Então o rei disse: entreguem o menino vivo à primeira mulher, não o matem, ela é a mãe do menino. 28. Todo o Israel ouviu a sentença que o rei havia proferido, e todos tiveram profundo respeito ao rei, porque viram que havia nele sabedoria de Deus para fazer justiça. Então, ali, o rei Salomão, aí já ele estava usando daquela sabedoria que Deus lhe deu. Ele sabia agora que ele tinha recebido o que ele pediu. Eram os primeiros julgamentos que ele fazia. E outra coisa que nós temos aqui que acrescentar sobre isso, e que é manifestado o amor tão grande que tem as mães pelos filhos. Nesse caso, a verdadeira mãe
O amor fazendo um contraste com a inveja. Porque aquela que seu filho tinha morrido, ela falava, não, pode matar ele. Porque não vai ter um filho vivo. Se eu não tenho, tu também não. Inveja. Olha aqui, que perigoso como o pecado leva à morte e traz tristeza. Se a pessoa, a segunda mulher, ela, como vai se deitar em cima do menino? Não tinha cuidado do menino. Acontece. Mas dormida, eu acho que dormida. Caramba. Bom, que triste. Então, irmão, vamos deixar por ali esse capítulo. Semana que vem vai continuar o nosso irmão Leonardo com o capítulo 4. Assim que muito obrigado, pessoal, pela seu interesse de estudar a palavra de Deus. Que Deus nos abençoe a todos.